Aleluia. Amém. Alegremente saúdo os irmãos na santa e bendita paz do Senhor. Amém. Amém. Feliz Natal. Oh, glória a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui dentro dos irmãos numa data muito especial como esta. Eu me lembro que ainda quando mais novo, quando eu ia na igreja na celebração do Natal, na igreja só chegava novo. Sai entrar, só estava todos os irmãos com roupa nova, grife novo. Mas hoje está duro. Vamos repetir aí, roupa de 2022, a roupa de 2023, vamos repetir em 2024. Está duro isso, eu sei disso. Eu sei também, me lembro que antigamente as celebrações de Natal eram marcadas com grande alegria, celebração efusiva. E o povo de Deus cantava, pulava, se alegrava na presença do Senhor. Mas hoje, às vezes, você anda pelas igrejas, nas celebrações de Natal, você vê, estava a celebrar o Natal, estava sentindo bem a crise. E também nos cultos, você vê que, epa, o amém também, o nível do amém começa a baixar. Mas, irmãos, eu aqui gostaria, antes de mais, exortar você, meu irmão. Alegre-se, não porque você recebeu capaz, porque também eu creio que aqui ninguém recebeu capaz. Alegre-se não porque você recebeu roupa nova, presente novo do teu parceiro ou do teu querido. Não. Alegre-se porque Natal, antes de mais, é celebração da vinda do nosso Senhor e Salvador aqui na terra. Amém? Amém. Então, irmãos, é uma grande alegria estar aqui diante dos irmãos para pregar a palavra do Senhor num dia como este. Por isso, reitero meus agradecimentos a Deus e também agradeço a liderança, porque carinhosamente pensaram em nós. Isso é um grande privilégio. Pregar a palavra do Senhor é responsabilidade, mas também é um grande privilégio. E por isso nós agradecemos a liderança por esta tamanha confiança. Assim, irmãos, dentro da festa de Natal, nós vamos convidar os irmãos a abrir o livro, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, e vamos refletir um pouco na mensagem central de Natal. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Vamos ler o versículo 6 até o versículo 14. Posteriormente nós vamos ler também Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 6, até o versículo 14. Alguns irmãos ainda estão folheando as suas Bíblias. Lucas está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Procure subir aí no meio, está lá, Lucas. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o num pano, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores, que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus, e disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns para os outros: vamos
vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Palavra do Senhor. Amém. Vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Natal, eu sei que nós temos sido invadidos pelo mundo em conceber outros significados para o Natal. Mas para nós cristãos, irmãos, isso é bem patente. Que Natal, primeiramente, é para nós a celebração do esforço de Deus, do esforço inicial de Deus em busca do homem. Ou seja, nós nos alegramos porque reconhecemos a nossa fraqueza e incapacidade de buscar Deus inicialmente, e reconhecemos que Deus, vendo a nossa impossibilidade de buscar, Ele tomou a iniciativa de nos procurar. Ele tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Isto para nós, irmãos, é que é a mensagem central do Natal. Mas, irmãos, esse esforço de Deus de vir atrás do homem, de vir em busca do homem perdido, pecador, eu e você, exigiu dele, irmãos, extrema humilhação. Exigiu dele, irmãos, humildade tal que, segundo o apóstolo Paulo, os gregos consideram loucura e os judeus consideram escândalo. É um escândalo para um judeu pensar no Deus que deixou a sua glória e se fez homem na semelhança de Jesus Cristo. É um escândalo para ele, até os dias de hoje. É loucura para um grego, irmãos, que está habituado em conceber a mitologia dos deuses que são adorados lá na antiga Grécia. É loucura para eles pensar que um Deus se despiu da sua divindade e assumiu a forma de homem para salvar a sua criatura. É um escândalo para eles. É loucura para eles. Para aqueles que estudam e aqueles que sabem das divindades que reinavam na antiga Grécia, podem perceber, irmãos, que todos eles se faziam grandes e superiores aos homens para que cada vez mais fossem adorados e admirados pelos homens. Mas agora, a mensagem dos cristãos era: o Deus Criador dos céus e da terra desceu, se despiu da sua divindade e assumiu a forma de homem para nos salvar. Isto é loucura. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o próprio Jesus se humilhou e assumiu a forma de servo. Irmãos, eu entendo, sinceramente falando, aqueles que consideram uma loucura esta mensagem. Por quê? Porque até nós cristãos estamos habituados a dizer simplesmente que Deus se fez homem e assumiu a forma humana. Mas, irmãos, no estado em que está o nosso Deus, até se ele assumisse a forma de um rei, seria tamanha extrema humilhação. Conforme nós conhecemos e sabemos quem é o nosso Deus,
mesmo que ele assumisse a forma do mais poderoso entre os homens, seria ainda tamanha humilhação. Mas agora, o apóstolo Paulo diz que ele assumiu a forma de servo. Quer dizer que, irmãos, não estamos a dizer que ele assumiu a forma de um grande homem poderoso, de um mandatário, de um rei, de um chefe. Não! O apóstolo Paulo está a dizer que ele assumiu a forma de servo. Mas por que ele assumiu essa forma de servo? Para salvar eu e você. Por isso eu tenho dito, irmãos, olhando para a tamanha humilhação que o Senhor se expôs, Deus, irmãos, nos ama violentamente. Deus nos ama de forma escandalosa. O amor de Deus traz escândalo, irmão. O amor de Deus, como diz o próprio apóstolo, constrange quem sente este amor. Não é possível você sentir o amor de Deus e você permanecer do jeito que estás. Não é. Você ainda não entendeu o amor de Deus. Deus baixou até o nível que você tem dificuldade de baixar. Porque nós, irmãos, nós estamos conhecidos, nós estamos hoje rodeados de uma cultura que foi passada pelos filmes. Eu acredito que principalmente aqui entre os jovens já assistiram os filmes dos Vingadores e outros filmes de super-heróis. O que nós estamos habituados, irmãos, é ver homens que se esforçam para atingir um nível de poder até o ponto de serem vistos como heróis. O curso normal dos homens é esse. É um homem normal, mesmo se você assistir um filme de herói, é um homem de herói. Assim, por exemplo, Homem-Aranha. Aqui, pronto. Vou tomar esse exemplo. As mamães se calhar estão perdidas. Não tem problema. Homem-Aranha, um rapaz assim, pequeno mesmo, comum. Um homem ordinário que andava por ali. Mas de repente lhe morderam uma aranha que tinha uns poderes aí radioativos. E de repente o rapaz ganhou músculo. E começou a lançar teia. E começou a salvar a cidade. E todo mundo, temos um super-herói. Irmãos, esse é um curso normal. É de um homem normal, de um homem comum, que tenta ascender e ganhar poderes até o ponto de ser visto como super-herói. Isto é que nós estamos habituados. Mas Deus seguiu um caminho contrário. Deus seguiu um caminho que contraria a lógica, a nossa percepção humana. É que um Deus que estava revestido de poderes eternos e infinitos se despiu, se esvaziou e assumiu a forma de um servo. Oh, glória a Deus! Isso, irmãos, é para nós uma coisa estranha. E Paulo faz questão de dizer que ele se humilhou. A diferença, irmãos, entre você se humilhar e você ser humilhado. Por um lado, quando você é humilhado, você está a receber a ação de outrem. Mas quando você se humilha, você é o agente ativo. Que quer dizer que no auto-humilhar-se tem o fator de você dispensar as capacidades, os recursos que você tem para atingir um bem. Agora, quando você é humilhado, é diferente. Por isso é que às vezes nós angolanos temos manias de confundir as pessoas que são humilhadas e pensar assim, não, quem é pobre, não, esse aí não é humilde. Não, se você é pobre, não significa que você é humilde, você é simplesmente pobre. Humilde é aquele que se despe e dispensa os recursos que tem para atingir um bem maior. Assim, os humildes não se vê por causa da tua pobreza. Não, você é pobre por quê? Porque há alguns que são pobres porque são feiticeiros. Há alguns que são pobres porque não gostam de trabalhar, são preguiçosos. Você não pode chegar para alguém porque não tem calça, não tem casa, está dormindo na rua, não, esse é o meu irmão. Se quer ser mais arrogante do que o ministro. Por quê? Porque se você lhe colocar na posição em que está o ministro, você vai ver a arrogância dele. Mas aí na pobreza ele não tem oportunidade de mostrar a arrogância dele. Mas irmãos, quando você tem posses, quando você tem capacidades e possibilidades cercado à tua volta, mas você decide dispensar, você
tem o melhor fato, mas você decide, não, eu quero atingir esta alma, eu vou deixar este melhor fato que eu tenho. Isto sim é humildade. Humildade não é quando você sabendo que você na sociedade é um tal. Estás a entrar no escritório, todo mundo, chefe. Mas é o mesmo chefe que não tem problema em baixar para atar as sandálias do seu irmão. É o mesmo chefe que não tem problema de lavar os pés dos seus irmãos. Não tem problema nisso. Isso sim, irmãos, é que é humildade. Mas agora, irmãos, nós, angolanos, que somos o povo de... Sabe com quem nós vamos falar? Você sabe com quem nós vamos falar? Sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Às vezes não é nada. Mas manda já essa para intimidar o outro. Você sabe quem sou? Você sabe quem sou eu? Calma, vai ver, calma. Esse é o nosso recurso. Mas nós, irmãos, como cristãos, aprendamos aqui com a mensagem do Natal que nós devemos nos humilhar a nós mesmos. Irmãos, agora, nesse humilhar-se a si mesmo, o nascimento de Jesus para mim é o maior exemplo de humilhação. O nascimento do nosso Senhor é o maior exemplo que cada cristão deve tomar na sua vida para levar uma vida humilde diante da presença de Deus. E por quê? Por que o nascimento de Jesus é o maior exemplo de humilhação, de humildade? Por quê? Primeiro, os irmãos estão conscientes que Jesus é o Criador dos céus e da terra. Amém? Os irmãos estão conscientes que Jesus é o Criador do universo. Amém? Alguns não vão falar, mas não tem problema. Por que o nascimento de Jesus é para nós o principal exemplo de humilhação? Primeiro, porque o Criador do universo, quando veio na sua criação, não tinha espaço para ele. Tente imaginar, Deus criou o universo e tudo quanto existe. Mas quando ele veio à terra, segundo o que lemos em Lucas capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que não havia espaço para eles. Eu imagino, irmãos, José recebendo a notícia de que deveria partir para Belém com a sua esposa, a fim de ser recenseados. Se calhar, irmãos, eu acredito que Maria, estando grávida, eles tiveram que seguir um ritmo mais lento do que os outros. Os outros estão à vontade com os seus e 10 cavalos, e 10 burros, e 10 não, Lexus, burros, Lexus, cavalos, aqueles carros, todos seguindo. Não, José com a sua esposa seguiu um caminho mais lento, porque não, José era cuidadoso. Josué tinha no seu coração o compromisso de cuidar da Maria e do menino Jesus. Então seguiu um curso mais lento. E seguindo esse curso mais lento, irmãos, a Bíblia diz que eles chegaram e já não tinha espaço para eles na hospedagem. Irmãos, isso para nós tem um significado. O significado, irmãos, para nós é que Deus está mostrando que o homem, a princípio, rejeitou o seu Salvador. A Bíblia diz que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A primeira mensagem aqui, irmãos, é esta. É que o Criador dos céus e da terra, aquele que te criou, veio para você, para o teu coração, mas o teu coração já não tinha mais espaço. O teu coração estava cheio de mentiras. O teu coração estava cheio de enganos. O teu coração estava cheio de promiscuidade, de amor às paixões do mundo. E eu sei que há alguns aqui que até hoje não tem espaço no seu coração. Alguns aqui até agora, o Senhor Jesus quer nascer no seu coração. Mas até hoje o coração dele está cheio de feitiçaria, de inveja, de ódio, de paixões do mundo. Alguns aqui rejeitam o Salvador contundentemente. Vem na igreja, ouve a mensagem, mas no seu coração rejeita. Não, ainda não, ainda não, ainda não quero, ainda não quero, ainda não quero. Domingo após domingo, o Salvador quer nascer no teu coração e você não quer dar espaço. Essa é a primeira humilhação, irmão, porque Deus, como Criador dos céus e da terra, é teu Criador, poderia esforçar você a aceitar. José e Maria, sabendo que quem iria
vai nascer o Filho de Deus. Sabes quem me criou? Sabes? Não, quem me criou é Deus. E vai nascer filho dele. Como é que você não quer dar espaço? Não, irmãos. Humildemente, irmãos, eles aceitaram que não tinha espaço para eles. E Deus é assim, irmãos. Contigo também. Deus não vai te esforçar, você lhe dá espaço. Deus não vai te exigir, você lhe dá espaço. Deus vai bater a tua porta. E como a própria Bíblia diz, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu não vou invadir. Eu não vou arrombar a porta de ninguém. Eu vou entrar se você abrir a porta. Em segundo lugar, irmãos, a humildade do nosso Criador. Jesus nasceu, o Criador da terra e dos céus nasceu, e porque não tinha espaço para ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ele nasceu num estábulo. Quando era criança, eu cresci vendo aquelas imagens do nascimento de Jesus, os pastores à volta, Maria, e uma luz assim em cima. Bom, era bonito. Honestamente falando, era bonito. Era um cenário bonito. Assim, decoradinho, não sei o quê. Os pintores também faziam questão de caprichar. Era um lugar bonito, assim, acolhedor. E eu cresci com essa imagem. Que Jesus nasceu num lugar bonitinho. Humilde, mas assim bonitinho. Irmão, até que um dia eu visitei um estábulo. Estábulo, irmãos, é um lugar onde se guarda os animais. Eu desafio os irmãos aqui um dia, só por curiosidade, visitem um lugar onde se guardam os animais. Numa fazenda ou numa lavra. Visita ainda. Vai lá onde guarda seus animais. Primeira coisa que vai te chocar já é o cheiro. Você já está na entrada, já está sentindo um cheiro que te repele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, é o incômodo do desconforto que há naquele lugar. Aquele lugar foi feito para animais, não para pessoas. E manjedoura, irmãos, onde foi colocado o Criador dos céus e da terra, é o lugar onde se coloca comida para esses animais. Hoje, nós falamos em manjedoura e nós pensamos, oh manjedoura. É porque, irmãos, assim, nós hoje já pensamos na manjedoura como um lugar, um sítio bonito, um berço bonito. Não, irmãos. Manjedoura não é um sítio bonito. Manjedoura não é confortável. Mas o Criador dos céus e da terra foi colocado lá. E eu acredito, irmãos, porque manjedoura é um pouquinho, tem um pouquinho de profundidade. Foi colocado o capim. E depois tiveram que envolver o nosso Senhor para ele não sentir tamanho desconforto como um bebê. Porque, irmãos, quando um bebê nasce, o cuidado que você tem que ter com ele é muito grande. Às vezes até dá medo de pegar quando o bebê é recém-nascido. Eu me lembro, aqui tomando como exemplo, eu me lembro eu e minha esposa, quando tivemos o nosso menino Rael, que já foi o mais feliz da minha vida. Eu me lembro, irmãos, no dia que eu cheguei no hospital, eu vi uma coisa pequena, mas tinha medo dele pegar. Era uma coisa assim ínfima, que você pensa que se eu lhe pegasse, já vou alejar. Se eu lhe pegasse, não, e tem, oh meu Deus, eu sou assim, oh. E eu me lembro que o medo de que alguma coisa acontecesse com ele era tanto, que a minha esposa está aqui hoje, nós rimos. Mas eu me lembro que em um momento, o bebê começou a soluçar. Esse soluço, não é esse soluço, né? Assim, você não tem que deixar a minha esposa. Doutora, irmãos, eu gritei, doutora, eu que veio. Doutora, veio correr. Chegaram a entrar na sala, eu que, olha, está fazendo assim. A doutora, a enfermeira, olhou para a enfermeira, mas você mesmo que é enfermeira, você não sabe que isso é normal? Não, ela própria que é enfermeira, a minha esposa, aquela enfermeira é parteira. Mas naquele momento, aquele soluço, irmão, me fez esquecer tudo da enfermagem. Medo entrou no seu coração. Porque, irmãos, o cuidado que nós temos para com um recém-nascido é grande. Mas agora imagine, irmãos, o coração de Maria. O bebê a nascer e tem que lhe colocar por cima de capim. Olha a tamanha humilhação do nosso Senhor.
é o meu coração. Por quê? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não teve problema nenhum em nascer num estado onde se guardam os animais. Ele não terá problema em habitar no teu coração cheio de sujeira. Não espere você, irmãos, que Deus virá no teu coração quando você limpar o teu coração. Não! Assim mesmo sujo conforme você está, imundo conforme você está, assim mesmo que estás, todo cheio de pecado, cheio de imundícia, Deus não tem problema nenhum. Ele dirá para você: filho, uma vez eu nasci e fui colocado numa manjedoura, eu posso habitar no teu coração. Aí você pode cantar: Senhor, venha ao meu coração, venha ao meu coração, eu tenho nele lugar para ti. O lugar não é dos melhores, o meu coração não está santificado, o meu coração não está limpo, mas eu sei, Senhor, que tu não tens problema em habitar no meu coração, porque assim como habitaste na manjedoura, tu podes habitar no meu coração e limpar o meu coração. Isto é que deve estar no nosso coração enquanto celebramos o Natal. Terceiro, o Criador dos céus e da terra. Primeiro eu disse que não tinha espaço, o segundo eu disse que nasceu uma manjedoura. Olha para a maravilhação. Terceiro, o Criador dos céus e da terra, ao nascer, não convidou os reis, os príncipes, para vir se alegrar com o nascimento do seu filho. O pastor Isaías sabe, quando um rei, um grande homem nasce, a ideia é: não, vou chamar aqueles, né, que são grandes para vir. Meu filho nasceu, você não vai na rua, você não vai, né, botar aqueles pequenos, meu filho não. Você vai também nos grandes. Então quem é ser um rei? Você deveria ir nos palácios, né? Deus deveria enviar anjos no palácio de Herodes, o palácio de não sei quem. Nasceu o Salvador e eu disse: nem quem é um rei. Ah, não, tá, pá. Sendo nós colegas, homólogos, vamos lá com alguma oferta, visitar. Irmãos, esse é o normal entre nós homens. Nasceu alguém importante, anunciamos também nas pessoas importantes. Mas Deus não. Na sua humildade, Deus enviou um anjo para os pastores. Não se lembra da história de Davi? Se lembra da história de Davi? Quando Samuel foi para ungir o rei Davi, Deus disse: vai até a casa de Jessé, que de lá eu escolhi um rei para o povo de Israel. Se lembra? Se lembra? Samuel chegou, profeta, cheio do Espírito Santo, homem com intimidade com Deus, se enganou. Chegou, olhou para o mais velho, este, glória. Pode ver, pode ver. Deus tem algo para ti, pode ver. Deus está lhe dizendo: cala a boca, não é este. Oh, não. Fala, Senhor, fala. Vê o segundo. Não, assim, se não foi este, é este. Deus também diz: cala a boca, não é este. Aí está o terceiro. Só pode. Passa o terceiro. Até que terminam os filhos. Samuel começa a ter dúvida: será que entendi bem a palavra? É nessa casa. É nesta casa que vai sair o rei. Samuel pergunta: Senhor, espera aí. Então, acabaram-se os filhos? Todos os teus filhos? Não acabaram. Irmão, mas te disseram para trazer todos os teus filhos para ser ungido como rei. Por que você não traz todos? É porque você tem um que você já excluiu a possibilidade de que com certeza se chamaram para ser ungido rei. Não é aquele menino lá. Com certeza não é aquele rapaz lá. Então não adianta lhe chamar. Fica mesmo lá ocupado para cuidar das ovelhas. Aí Samuel pergunta: acabaram-se os filhos? Jesus disse: não acabaram. Tem um aí que está aí. Nós lhe mandamos guardar assim as ovelhas, um trabalho assim, de nada assim. Samuel disse: lhe chama. Eu falei: todos os filhos lhe chamam. Davi não lhe chamou, está correndo a mata. Davi! Ele trabalha com as ovelhas. É o quê? Vem as ovelhas. Não, fica só aqui, vai só lá. Eu vou cuidar.
Davi havia a cheirar ovelha, irmãos, a cheirar campo. Ai, tá. De repente Deus fala a Samuel: é este que eu escolhi para ser o rei de Israel. Irmãos, isso eu estou contando porque, irmãos, quando naquela altura você era considerado pastor, você, hoje em dia, qual é o cargo na função pública mais baixo? Não sei. É auxiliar de limpeza, né? Yeah. Vamos dizer assim, os auxiliares de limpeza daquele tempo eram os pastores. Quer dizer, aqueles que o trabalho deles era considerado os mais ínfimos, os mais pequenos, os mais... Ah, você vem na cidade e fala: eu sou pastor, todo mundo te olha. Você é pastor, ok? Yeah. Encosta aí. Você não era valorizado, mas, irmãos, a estes pastores, é a estes que Deus enviou os seus anjos para dizer: ei, não temam, porque eu trago o Evangelho, que é as boas novas, que serão para todo o povo, porque hoje vos nasceu o Salvador que é Jesus Cristo. Irmãos, eu quando fico a pensar nisso, eu só penso na visão que os pastores tiveram. Tá bom, vamos contar por quê. Irmãos, é porque, irmãos, Deus não tem problema em lidar com os pequeninos. Os anjos disseram: mas nós, os pastores, essa mensagem não deveria ser para os profetas, os escribas, os reis. Mas por que para nós, irmãos? Deus gosta de revelar as suas coisas aos pequeninos, aos humildes, a você que está lá embaixo. Deus vai revelar as suas verdades ao teu coração. Por isso não se entristece. Ei, não se entristece. Ah, eu não sou ninguém. É mesmo, por você não ser ninguém que Deus vai te usar. Por você não ser ninguém que Deus vai falar contigo. É os humildes que Deus vai com a sua mensagem e passa o primeiro evangelho aos pastores. Agora, irmãos, os anjos deram uma dica para os pastores. Ali eu entendi por que Deus também chamou ou contou para os pastores. Os anjos disseram assim, depois de dar a notícia, disseram assim: olha, o sinal é este: vocês encontrarão um menino numa manjedoura. Eu fiquei me perguntando: irmão, por que o anjo teve que dar esse sinal? Pastores anjos, os anjos estão a ver uma visão, estão a ter uma visão gloriosa, estão a receber anjos. Então ele diz assim: nasceu o Salvador. Se os anjos não dessem sinal, seja sincero, irmão, os pastores iam procurar onde? Ouviste que os anjos dizem: é o Salvador, é o Rei prometido. Vamos no palácio. Irmãos, iriam começar nas casas mais bonitas, iriam começar lá nos palácios. Aqui não vai ser o rei, não iam encontrar o Salvador. Mas aí o sinal vem como uma importância: vocês encontrarão um menino envolto numa manjedoura. Eu quando entendi isso, eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eu andei muitas vezes te procurando nas coisas estrondosas. Eu andei te procurar no extraordinário. Eu andei à procura de um sinal que servisse para parar o céu e a terra e a lona. Mas afinal tu estás nas coisas simples. Tu estás naquelas coisas que ninguém presta atenção. Deus está se manifestando na tua vida e você não está prestando atenção. Por quê? Porque você está à espera de um sinal que todo o bairro vai ficar sabendo. Toda a lona vai parar. E você fala: Deus não está se manifestando na tua vida. Deus não está se manifestando na minha família. Deus não está se manifestando em mim. Irmãos, aprenda aqui. O sinal que o Senhor vai te dar às vezes é uma manjedoura. Não é um palácio. Não é um berço de ouro. Não é uma notícia que vai espantar e parar agora. Não. Às vezes é uma notícia pequena. Mas se você tiver a visão espiritual, você vai reconhecer que por mais pequena que seja, o Senhor está aí. Porque nessas coisas pequenas que o Senhor se revela. Aí os pastores entenderam o sinal e foram apressadamente. Agora disse, irmãos, como eu disse e repito, eu entendi por que a notícia veio para os pastores. Meus irmãos, pastor não tem problema em entrar
no curral. É dia a dia dele, né? Você convida um rei, nascer um Salvador, mas qual é o sinal? O sinal, você encontrará um menino envolto numa manjedoura. Oh. Aí desculpas começam a ouvir. Mas os pastores não. O menino vai encontrar uma manjedoura. Vamos correr. Vamos correr. Pastor, não tem problema de entrar, irmãos, onde tem animais. Aquele cheiro já não me incomoda, porque ele também vai cheirar aquilo. Não tem problema nenhum, irmãos. Nós, nas igrejas, nós estamos rodeados de pessoas que assim, vive onde? Ah, não. Vive às vezes, irmãos, você vê uns pastores que selecionam ovelhas para ir visitar. Não, a ovelha vive no quintal. Glória, vamos amar a pessoa, irmão. Agora, deixa eu citar um outro. Vou falar baixo. Mas aí o irmão vive na caoba. Esse como carro assim, fazer seleção. Eu aqui entro, eu aqui não entro. Esse saúdo, esse eu não saúdo. Esse eu posso dar abraço. Aquele, não. Qual é o perfume que está usando? Não é o cheiro dela, né? Não, esse aí é um abraço. Olha o fato, olha o meu fato, olha ainda o meu fato. Do jeito que o evangelho da prosperidade vai reinar em Angola, eu te digo com toda a convicção, esses pastores que você anda a ver aí, atrás do dinheiro dos membros e a pregar simplesmente prosperidade, se lhe dessem essa mensagem, não iriam reconhecer o Salvador. Oh, nem seu Salvador, oh glória, seu Salvador é o mais rico, oh, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Com certeza está lá onde a prata está, onde o ouro está. Não. Onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, ao lado tem fezes. Não tem ouro, não tem prata. A mensagem de Natal para você e para mim é: irmão, não discrimine ninguém. Não rejeite ninguém. Onde o Senhor te mandar ir, você vai. Se é na cidade, você vai. Se é no bairro, você vai. Se é nas províncias, em outras províncias, você vai. Não tem problema, não, aqui na capital, nós na capital, não vamos nas províncias, não, esqueça isso. Se o Senhor te mandar ir, não pergunte, você vai. Finalmente, irmãos, nós entendemos que Jesus baixando até essa dimensão e olhando para especificamente o seu nascimento, entendemos, irmãos, é assim: não tem como você não considerar isso uma loucura. Para mim, eu entendo se você considerar isso uma loucura. E não tem como você que espera, ouvimos aqui no Antigo Testamento: eis que o menino nos nasceu, o Senhor nos será maravilhoso, Rei eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não tem como você esperar esse rei numa manjedoura. E não tem como te dizer: o rei que foi prometido, lá o Príncipe da paz, está lá na manjedoura e você vai aceitar assim, sem relutar. Não tem como. É um escândalo, eu aceito. Mas, irmãos, abracemos esse escândalo, amém? Abracemos essa loucura. Vamos nos gloriar dessa loucura. O amor de Deus é loucura, sim. O amor de Deus é escândalo, sim. Eu quero esse amor para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um apelo para você, vai, irmãos. Você que ainda não recebeu Jesus, eu não gostaria de deixar passar. Você que ainda não recebeu Jesus no teu coração e de domingo a domingo você está ligado, por favor, no final do culto fique.
fale com os pastores, fale com os líderes. Procura ele e diz assim: pastor, eu estou mesmo aqui na igreja de domingo a domingo, mas no meu coração eu ainda não recebi o Senhor Jesus. Mas em mim ainda estou a negar o Senhor Jesus. Por favor, pastor, ore por mim. Os pastores vão orar por ti. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém, igreja? Amém. Palavras não temos para agradecer pela mensagem que nos foi aqui ministrada e abençoada. Palavra poderosíssima. Foi uma boa escolha, pastores, líderes, por terem nos trago o irmão Rogério e a sua companheira, irmã Raquel, que nos brilhantaram com esta mensagem. Nossa oração é que Deus possa abençoar-vos, a vossa família também, e que levem as nossas salvações